Reino dos Hebreus Edom. Edom e Idumeia são dois termos relacionados, mas distintos, ambos relacionados a uma população historicamente contígua, mas dois territórios separados, embora adjacentes, que foram ocupados pelos edomitas e idumeus em diferentes períodos de sua história. Os edomitas primeiro estabeleceram um reino Hebreus Edom, na área sul da Jordânia moderna, e mais tarde migraram para as partes do sul do reino de Judá e Idumeia, o atual sul de Israel Negev, quando Judá foi o primeiro enfraquecido e depois destruído pelos babilônios, no século 6 a.C. Edomitas se ajuda com os babilônicos. Seu povo estabeleceu no reino de Judá. A cidade de Edom é mencionada na Bíblia hebraica e também é mencionada em uma lista do faraó egípcio Seti I de c. 1215 a.C., bem como na crônica de uma campanha de Ramsés III, r. 1186 a 1155 a.C. Os edomitas, que foram identificados arqueologicamente, eram um povo semita que provavelmente chegou à região por volta do século XIV a.C. A investigação arqueológica mostrou que o país floresceu entre os séculos 13 e 8 a.C. e foi destruído após um período de declínio no século 6 a.C. pelos babilônios. Após a perda do reino, os edomitas foram empurrados para o oeste em direção ao sul de Judá por tribos nômades vindas do leste. Entre eles estavam os nabateus, que apareceram pela primeira vez nos anais históricos do século 4 a.C. e já estabeleceram seu próprio reino no que costumava ser Edom, na primeira metade do século 2 a.C. Escavações mais recentes mostram que o processo de assentamento edomita nas partes do sul do reino de Judá e partes do Negev até Tin havia começado antes da destruição do reino por Nabucodonosor II em 587-86 a.C., tanto por penetração pacífica e por meios militares e aproveitando o já enfraquecido estado de Judá. Uma vez expulsos de seu território, os edomitas se estabeleceram durante o período persa em uma área que compreendia as colinas do sul da Judéia até a área ao norte de Beersheba. As pessoas aparecem sob a forma grega de seu antigo nome, como Idumeus ou Idumeus, e seu novo território foi chamado de Idumeu. Idumeia grego, Idumaia, latim, Idumaia, um termo usado na época do Novo Testamento. Os edomitas, seus parentes de sangue. Moisés e o povo israelita apelaram duas vezes para sua ancestralidade comum e pediram ao rei de Edom para passar por sua terra, ao longo da estrada do rei, a caminho de Canaã, mas o rei recusou a permissão. Consequentemente, eles desviaram ao redor do país. Por causa disso, a demonstração de força ou porque Yahweh ordenou que eles fizessem isso ao invés de guerrear. O rei de Edom não atacou os israelitas, embora se preparasse para resistir à agressão. Nada mais é registrado sobre os edomitas no Tanakh até sua derrota pelo rei Saul de Israel no final do século 11 a.C. 40 anos depois, o rei Davi e seu general Joabe derrotaram os edomitas no Vale do Sal, provavelmente perto do Mar Morto. Um príncipe edomita chamado Hadad escapou e fugiu para o Egito e, após a morte de Davi, voltou e tentou iniciar uma rebelião, mas falhou e foi para a Síria Arameia. Desde então, Edom permaneceu um vassalo de Israel. Davi colocou sobre os governadores ou prefeitos israelitas edomitas, e essa forma de governo parece ter continuado sob Salomão. Quando Israel se dividiu em dois reinos, Edom tornou-se uma dependência do reino de Judá. Na época de Josafá, c. 870-849 a.C., o Tanakh menciona um rei de Edom, que provavelmente era um deputado israelita nomeado pelo rei de Judá. Também afirma que os habitantes do Monte Seir invadiram a Judéia em conjunto com Amon e Moabe, e que os invasores se voltaram uns contra os outros e foram todos destruídos. Edom se revoltou contra Jeorão e elegeu seu próprio rei. Amazias atacou e derrotou os edomitas, capturando Selá, mas os israelitas nunca subjugaram Edom completamente. Na época de Nabucodonosor II, os edomitas podem ter ajudado a saquear Jerusalém e a massacrar seus parentes israelitas. Por esta razão os profetas denunciaram Edom. As evidências também sugerem que nesta época Edom pode ter se envolvido em um tratado de traição de Judá. Embora os idumeus controlassem as terras ao leste e ao sul do Mar Morto, seus povos eram desprezados pelos israelitas.
Por isso, o livro dos Salmos diz: Moabe é a minha panela, em Edom lançarei o meu sapato. De acordo com a Tora, a congregação não poderia receber descendentes de um casamento entre um israelita e um edomita até a 4ª geração. Esta lei foi objeto de controvérsia entre Shimon ben Yoai, que disse que se aplicava apenas a descendentes do sexo masculino, e outros Tanaim, que disseram que as descendentes do sexo feminino também foram excluídas por 4 gerações. Destes, algumas leis de conversão iniciais na Halacha foram derivadas. Edomitas descendentes de Esaú e suas religiões. Edomitas descendentes de Esaú por Margaret Hunter. Edomitas desceu do caráter Edom Bíblia. Edom significa vermelho em hebraico. Edom, cujo nome de nascimento era Esaú, era o irmão gêmeo mais velho de Jacó. Seu pai era o ancestral dos hebreus, Isaac. Eles estão na Timeline Bíblia Poster começando em 1921 a.C. A versão de Esaú para Jacó por enganando-o a desistir de sua parte da herança foi passada para seus descendentes. Edomitas e israelitas eram esses inimigos constantes de que há uma conta na Bíblia, quando os edomitas não deixou que os israelitas atravessassem Edom. Eles tentaram conquistar o país de Israel durante o tempo de Josafá, mas não teve êxito. Os edomitas foram ainda mencionados como uma nação derrotada e invadida por Saul e mais tarde por Davi. Eles aliaram com Nabucodonosor em invadir Jerusalém. Sua brutalidade contra o povo de Jerusalém e suas ações cruéis na destruição do primeiro templo ganhou críticas dos profetas até as eras posteriores. Eles lutaram com os israelitas uma série de vezes e tornou-se uma das nações conquistadas pelos macabeus em seu pico. Sob a liderança dos macabeus, eles foram obrigados a abraçar as culturas judaica, seus homens foram circuncidados, e eles foram obrigados a seguir as leis judaicas até o momento velho, quando eles abertamente se misturaram com os judeus askenazim e fizeram suas práticas, incluindo o paganismo. O lendário Herodes, que ordenou a construção do segundo templo, foi um edomita. O reinado dos edomitas foi eletivo em oposição à tradição hereditária. Antes de sua conversão ao judaísmo vigor, não havia contas claras sobre o que as práticas religiosas fizeram os edomitas seguido. Alguns pensaram que eles poderiam ter sido adorar as divindades El, Baal, Caus e Azerá como levantinos semitas. A terra dos edomitas habitavam o país de Edom, que remete para o Monte Ser em Edom. Monte Ser foi anteriormente habitado pelos Oreus, que eram habitantes das cavernas, e os edomitas tinham provavelmente copiado isso. Dá-me de beber. Como sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens com que a tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna.
Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Vai, chama o teu marido e vem cá. Não tenho marido. Disseste bem, não tenho marido. Porque tiveste 5 maridos. E o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, crê-me, que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito. E importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu o sou. Eu que falo contigo. Edomitas na Bíblia. Edomitas na Bíblia. Gênesis 36:9. Edomitas como os descendentes de Esaú. Gênesis 36:43. Magdiel e Iram como os líderes dos Edomitas. 2 Samuel 8:14. 1 Crônicas 18:13. Os Edomitas foram conquistados por Davi. 1 Reis 11:1. Algumas das esposas do rei Salomão eram de origem edomita. 2 Crônicas 25:14. Os Edomitas foram derrotados e mortos por Amazés. Salmos 137:7. Os Edomitas cruelmente destruídos os fundamentos de Jerusalém. Resumo de Obadias. A mensagem de Obadias é definitiva e certa: o reino de Edom será destruído completamente. Edom tem sido arrogante, alegrando-se pelos infortúnios e derrotas de Judá. Quando os exércitos inimigos atacam os Israel e eles pedem por ajuda, os Edomitas não apenas se recusam a ajudar seus irmãos, como ainda resolvem se aliar aos inimigos para lutar contra seus próprios irmãos. Esse pecado de Edom, fruto de seu orgulho. O livro termina com a promessa de realização e libertação de Sião nos últimos dias, quando a terra será restaurada ao povo de Iá durante o seu governo sobre eles. A mensagem de Obadias se divide em 3 partes principais. Versículos 1 a 9 falam do castigo que Deus traria sobre o comportamento edomita e suas crueldades com seus irmãos israelita. Textos: Ezequiel 25.12 a 14, 35.1 a 15, Isaías 34.5 a 10, Amós 1.11 a 12, Joel 3.19. A origem dos edomitas. A história dos edomitas, ou idumeus, começa no Gênesis, no relato da gravidez de Rebeca, mulher de Isaque e nora de Abraão. Deus disse para Rebeca: 2 nações há no teu ventre, 2 povos, nascidos de ti, se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis 25.23. Esaú foi o mais velho, e Jacó o mais novo dos gêmeos que nasceram. O resultando em inimizade e ódio dos descendentes de Esaú para com os descendentes de Jacó. Embora tenha havido uma reconciliação pessoal de Jacó para com Esaú, em Gênesis 33, os seus descendentes viviam em conflito. A linhagem de Jacó, Israel, foi a nação escolhida por Iá para cumprir as promessas importantes feitas a Abraão. Iá cumpriu também a promessa de fazer uma nação dos descendentes de Esaú, mas os edomitas tinham rixa com seus irmãos da parte de Jacó.
Na caminhada do povo de Iá pelo deserto, saindo da escravidão do Egito, o povo de Edom recusou ajuda, não permitindo que os israelitas encurtassem a viagem passando por dentro de suas cidades. Número 20. 14 a 21. Por esta falta de amor e solidariedade para com os seus irmãos, os edomitas foram amaldiçoados. Promessa a Abraão: amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Gênesis 12.